Maravilhoso é poder estarmos juntos aqui. Louvado seja o Senhor, né, que nos dá a vida. Amém. Queridos, nós estamos aqui hoje e o tema é Igreja Triunfante. Como eu sempre digo, Igreja Triunfante é aquela que caminha em vitória. E o assunto de hoje é amando a Deus, ou como devemos amar a Deus segundo as suas próprias instruções. Essa palavra, ela, na verdade, é uma sequência das palavras ministradas pela diaconisa Maria, em Ezequiel 47, e pela pastora Estela, quando ela falou do primeiro mandamento. Este assunto não é algo que nós, vamos dizer assim, seja algo que possa ser exigido de um crente novo. Não é fácil aceitar o que vai ser ministrado, dado que cada um de nós passa por um processo, e nesse processo nós vamos sendo trabalhados pelo Senhor para abrir o nosso coração e assim estarmos aptos a receber essa palavra. Em Ezequiel 47, Maria, diaconisa Maria, nos trouxe essa palavra a respeito das águas que saem do templo. E lógico que a palavra ela pode ser usada de formas diferentes, né, abrangendo aspectos diferentes, mas no dia de hoje nós vamos abranger na parte que se refere às águas profundas. Então, quando a gente começa no Evangelho, as águas começam pelos pés e, com o passar do tempo, vão até os joelhos, e assim como ela ministrou, chega a um ponto que não temos mais controle sobre o nosso corpo e somos conduzidos por essas águas. E essas águas, elas vão e geram vida aonde está morto. O mar está morto, o mundo está morto. E essas águas, elas vêm para vivificar e dar toda espécie de frutos. Então, uma pessoa que está totalmente conduzida pela palavra de Deus, na profundidade da sua palavra, ela vai gerar muitos frutos. Por onde ela for, ela vai gerar frutos de toda a espécie, né? E aí, pastor Estela falou sobre o primeiro mandamento que nós encontramos em Lucas, no capítulo 10, nos versículos 25 e 26, aonde diz o seguinte: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, o doutor da lei era um especialista na lei, na palavra de Deus daquele tempo. E ele faz essa pergunta para o Senhor, tentando. Não era algo para, vamos dizer assim, eu creio que o coração dele não estava disposto a ouvir, mas a intenção dele era embaraçar a Jesus. Mas o fato é que a pergunta, ela é uma pergunta muito interessante. Ela diz: que farei para herdar a vida eterna? E aí tem uma perguntinha já aqui no começo. Como você avalia essa pergunta? Ela é importante para nós nos dias de hoje? Que pergunta a que ele fez? Qual é? Que farei para herdar a vida eterna? Nós estamos muito bem conscientes de que quem nos dá a vida eterna é o Senhor Jesus. Mas a questão hoje que vamos abordar é o que se faz necessário em termos de crescimento para que possamos, né, viver esta vida que aqui temos na Terra de uma forma
agradável a Deus. Então, primeira coisa é pensar, nós, pelo menos eu não tenho conhecimento nenhum de que em algum momento nas Escrituras o Senhor anulou este ensino que ele deu a este homem da lei. Eu, ele o manteve, pelo que eu tenho. E eu creio, sinceramente, que é algo que nós devemos alcançar. Ainda, não mais um doutor, mas agora um escriba, e você pode encontrar isso em Marcos 12, 29, o livro de Marcos, capítulo 12, versículo 29, que diz o seguinte: esse é o mandamento que a pastora Estela mencionou, né? Marcos 12, 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Então, tudo aquilo que a pastora Estela ministrou, né, não há necessidade de entrar novamente. Mas, além daquilo que ela disse, eu acrescento na direção desta palavra que, quando o Senhor Deus disse: ouve, Israel, temos aqui duas situações. Uma, a necessidade de que o povo de Deus ouça a Deus, né? Então, isto é uma coisa, a ordem que ele deu, a ordem é ouvir a Deus. Mas quando o Senhor dá uma ordem, vem com esta ordem também o poder para realizá-la. Ele não dá uma ordem que a gente não possa cumprir, porque senão ele não seria justo e também seria algo que não serviria para nada. Uma vez que ele vai dar uma ordem, eu não posso cumprir, então não há o que fazer, então vai ser aquela ordem vai ser desobedecida porque não tem condições de ser obedecida. Então o Senhor, primeira coisa, nós temos a necessidade de ouvir. Como a pastora Estela disse, ouvir e obedecer, né? Ouvir a palavra e obedecer a palavra. Aqui, o Senhor já começa dizendo: você não pode ter outro Deus. Eu sou o único Deus, o único. Não há mais nenhum Deus para você seguir. Isso seria prostituição espiritual, mas vamos entender o seguinte: eu preciso seguir apenas o nosso Deus. Ele é o único. O mundo apresenta diversos deuses, mas o Senhor diz: eu sou o teu Deus, o único. Não é, sou exclusivo e você é exclusivo meu. Agora, quando ele fala deste mandamento, né, que ele fala, esse o doutor da lei era um especialista na lei, né? Na verdade, esse primeiro é um escriba, desculpe. Ele fala esse escriba, versículo Marcos 12, 29. O 28 diz: aproximou-se dele um escriba. Então, o escriba ele fazia o quê? Ele copiava os manuscritos ou escrevia textos ditados e também fazia a interpretação da lei. Então, o Senhor disse a ele: primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único. Então, toda aquela idolatria, etc., o Senhor já estava condenado aqui. Só que, o que é que ele manda que a gente ouça? Esta é a questão, né? Nós temos aqui, ele diz: ouve o teu Deus. Qual é o mandamento seguinte? O que é que nós precisamos ouvir, né? Então, vamos lá, o que ele diz? Versículo 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor,
teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, ouve, Israel, eu te dou um mandamento, e eu te capacito para você obedecer a esse mandamento. Aí, nós ainda temos agora um doutor da lei, né, um especialista na lei, em Mateus 22, 37 e 38. Mateus 22, 37 e 38. Diz assim: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Este mandamento ele está em conformidade com a palavra que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Então, o Senhor nos ensina que tudo provém destes dois mandamentos. Então, o que que nós precisamos? É um mandamento? É para nós? Sim, é um mandamento e é para nós. E quem ama ao Senhor, obedece os seus mandamentos. Então, este mandamento, ele está aqui não para deixar de ser cumprido, mas para ser cumprido. É algo que nós devemos alcançar. Como eu disse, um crente novo, ele não vai conseguir chegar nesta condição, né? Não é possível a nós alcançar o que o Senhor vai nos ordenar, ou que o Senhor nos ordenou nesse mandamento de amá-lo de todo o coração. Então, quando ele diz amar de todo o coração, deve ser um amor que eu lhe presto com toda a sinceridade. É uma situação em que para mim, a minha vida, o centro da minha vida é Deus. Amados, eu estou dizendo isto porque foi algo que o Senhor me trouxe ao coração, de algo que está acontecendo nos dias de hoje, que nós, assim, numa grande maioria, está ouvindo palavras que onde Deus é praticamente o servo e nós o Senhor. Que nós seguimos o Evangelho desde que estejamos sendo atendidos às nossas vontades. E isto é exatamente o contrário do que o Senhor diz nesta palavra. Não é que o Senhor não nos abençoa. A gente tem total segurança de que o Senhor trabalha para aqueles que esperam nele. E ele não nos frustra. Mas a questão é o que eu tenho, né, o que eu devo oferecer ao Senhor, como eu devo me comportar diante do Senhor. Então, ele diz: olha, você ouviu o que eu disse? O primeiro mandamento é prestar atenção, ouve, recebe. Isso foi a parte que a pastora Estela ministrou. Então, Deus é o centro da minha vida. Não é a minha vida que é o centro. É Deus que é o centro da minha vida. Eu estou para servi-lo, né? Então, de coração, eu faço a escolha, né, de me submeter à sua vontade. Eu faço a escolha de diariamente estudar a palavra, de orar. De coração significa que ele tem a primazia, ele é o primeiro na minha vida. De toda a alma é a parte seguinte. Então, quando eu digo de toda a alma, é onde eu sujeito meus desejos a ele, visto que é na alma que se manifestam os anseios, os desejos de cada um de nós. É ter a vontade ardente para servi-lo. Então,
É assim que nós temos servido ao Senhor, com toda a nossa vontade, com aquela coisa, aquele fogo, né, de servir ao Senhor, aquela firmeza. Eu escolho diariamente agradá-lo, atendendo à sua vontade expressa na sua palavra. Eu leio a palavra, eu oro, eu entendo a palavra. Então eu escolho diariamente viver de forma a agradá-lo. Não é agradar a mim, não é olhar para a minha vida como muitos olham só para o seu umbigo e depois tem uma série de reclamações, porque colocam os olhos naquilo que não tem, né? E esquecem aquilo que tem, não são gratos pelo que tem. Ainda ele diz, então vamos lá, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, a parte intelectual minha, a minha inteligência, o que eu sou, né, a capacidade que o Senhor me deu, deve estar a serviço do Senhor. Então, eu me aplico com a minha mente, a minha inteligência, o meu pensamento, eu aplico em realizar aquilo que o Senhor me ordenou. De entendimento também, eu tenho uma necessidade de conhecer a Deus, né? E de conhecer a Deus de diversas formas. Eu coloquei aqui algumas, né, alguns atributos de Deus que me fazem, vamos dizer assim, dedicar a minha vida com amor, não por obrigação, porque tudo isto que fazemos não é por obrigação. É uma entrega, é um amor de quando eu entendo que eu não sou de mim mesmo. Eu não estou neste mundo para ser servido. Eu fui comprado pelo Senhor Jesus, não para ser servido, mas para servir. Eu sou servo, não senhor. Então, e ele vai explicar isso num outro lugar com muita mais precisão. Então, vamos lá. Eu, com o meu entendimento, eu vou servir ao Senhor. Eu vou aplicar a minha inteligência para servir ao Senhor, para ser servo, né? Então, eu conheço a Deus como Pai, sabendo que o Senhor é meu provedor, que Ele é que me orienta, a sua palavra, ensino, ela me orienta, me educa, né? Eu sei que Deus, como Pai, está presente o tempo todo na minha vida. Então, não importa se eu estou dentro da igreja ou se eu estou na rua, Ele está comigo. Ele é meu Pai. Ele não me larga por nada. Ele me educa, ele me corrige, né? Então, eu entendo que o meu Pai é assim, o meu Deus é assim. Como Criador, Ele fez tudo que me circunda. Os meus irmãos. Foi ele que colocou pastora Roseni, irmã Janaína, Linda Maria, e vocês todos que estão, Marilza, e todos que estão aqui, a apóstola Mara, tudo, todos, fazem parte daquilo que o Senhor colocou, né, à minha volta. E eu faço parte daqueles que são à volta sua, né? Então, ele fez o dia, ele fez a noite, ele fez o sol, as estrelas, a chuva, o calor, o frio, a terra, que nos dá o sustento. Isto como Criador, né? Ele criou os principados, os poderes, as potestades. Tudo com o propósito de nos servir. Temos um manancial da parte de Deus para nos servir. A gente, às vezes, está cansado, quer uma praia. Aí queremos um bom alimento, temos um peixe. E assim o Senhor nos proveu de todas as coisas que nos fazem bem,
porque ele criou e criou com amor. Mas um amor tão grande que a perfeição, se nós formos pensar nos benefícios que temos em desfrutar da criação de Deus, vamos ter muito que agradecer. Então, a minha inteligência, né, me dá a entender que o meu Deus é um Deus criador. Ele também é juiz, né? E como juiz, ele faz justiça e juízo sobre a terra, sobre toda a terra. E o que isto é importante para mim? É importante para mim porque me traz paz, me traz segurança. Diz claramente, olha o que está acontecendo, eu vou tomar providências. Porque o Senhor também é juiz, né? Mas é também juiz sobre nós. Então, se faz necessário que nós, que entendemos a sua palavra, não apenas tenhamos o entendimento, mas a obediência, a prática dessa palavra. Também entendo que Deus fez muitas outras coisas a nosso favor, né? Como o sacrifício de Jesus, como a misericórdia que ele dispensa diariamente a nós para não sermos consumidos, o perdão dos pecados, né? O sustento e a proteção, a saúde a nós concedida e muitas outras coisas. Nós vamos falar da saúde, né? Coisas que muitas vezes passamos e não damos a devida importância. Então, essa palavra eu já ministrei no sábado passado, lá na praça, né? Só que, infelizmente, não deu para ouvir direito, porque a caixa não, o som não ia muito bem até as pessoas. Mas o fato é que fizemos algumas perguntas apenas sobre a saúde. E nessas perguntas, a gente perguntou assim: olha, se você fosse cego e alguém chegasse para você e disse, eu tenho o poder de te fazer ver, o que é que você me dá? Quanto você me dá para que eu te faça ver? Ou se você está numa cama, totalmente paralisado, e alguém chega para você e diz, olha, eu tenho condições de te dar novamente a condição de andar, de ir e vir, a condição de você poder escolher os lugares onde você vai e tal. Quanto você me dá por isso? Se eu estivesse sendo asfixiado sem oxigênio, num desespero enorme, e a pessoa chegasse, eu posso te dar o oxigênio, quanto que você me dá por isso? Então, são coisas que nós temos, como a fala, a audição, a visão. Nós temos estas coisas protegidas, nós temos a saúde nelas, que o Senhor nos concedeu já. Né? Falando apenas de saúde, irmãos, apenas de saúde. Então, quanta gratidão nós devemos ter a Deus por aquilo que Ele nos dá, porque tudo vem dele. Vocês sabem que tudo vem do Pai das luzes. Ele ainda diz que nós devemos amá-lo de todas as nossas forças, né? De todas as tuas forças. Então, aqui é o empenho, o esforço, né, que nós devemos, às vezes, numa situações difíceis, né, devemos continuar amando, servindo com prazer, porque quem está nas águas profundas é alguém que tem conhecimento do seu Deus, que eu mencionei aqui algumas coisinhas, poucas, e que é guiado por essas águas. Ele é guiado por essas águas. Então, ele sabe a razão da sua vida, e então ele deve colocar as suas forças, né, sua energia, para realizar aquele ministério ou aquela obra a qual o Senhor nos entregou. Significa que o amor a Deus ele não é apenas algo que é entendimento, mas também é a prática e a aplicação do nosso corpo, muitas vezes cansados, né?
muitas vezes passando por provações. Então, eu vou mencionar aqui algumas coisas a respeito, de que envolvem as nossas forças. Quando nós somos provados, muitas vezes as nossas forças são poucas, né? Mas o Senhor diz na sua palavra: "Tende por grande alegria o passardes por várias tentações ou provações". Está em Tiago 1,12. Nós temos um outro exemplo, que ele se encontra em 2 Coríntios 11, 23 a 27, que é o exemplo de Paulo. Paulo era um homem que certamente estava nas águas profundas, ou seja, ele estava cheio da palavra, e por onde ele passava, muitos frutos eram colhidos, né? Paulo foi um apóstolo que deu muitos e muitos frutos para o Senhor. E até hoje nós desfrutamos das palavras que Paulo nos mandou. Então, nesse capítulo 11, nos versículos 23 a 27, nós temos o seguinte: algo que Paulo passou fisicamente. Então, vamos lá. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu, ainda mais, com trabalhos, muito mais, com açoites, mais do que eles. Está falando a respeito dos apóstolos. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes foi açoitado com varas. Uma vez foi apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Então você veja que Paulo, ele trabalhava. Aí, o próprio Senhor Jesus, você vê às vezes que ele caminhava distâncias enormes para ministrar palavras em cidades. Então, eu devo amar o Senhor também com as minhas forças, com o meu corpo, servi-lo, né? Então, nós vemos aqui, nestes versículos, vamos assim, negar a carne, ou seja, negar a minha vontade, crucificar a minha vontade, né? Que está muito bem específico, vamos assim, de uma forma forte. Jesus disse, está escrito em 16, 24 de Mateus, Marcos 8, 34, mas eu vou destacar Lucas 9, 23, que diz o seguinte: e dizia a todos, irmãos, preste atenção, a todos, e dizia a todos, não é apenas para os apóstolos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Alguém quer ir atrás do Senhor? É princípio negar-se a si mesmo. Se nós formos fazer a nossa vontade, nós vamos estar totalmente avessos ao que o Senhor diz. Só que no versículo seguinte, para fortalecer, e esta palavra diz o seguinte: qualquer que quiser salvar a sua vida, perder-la, no verso 24. Então ele está dizendo o seguinte: se alguém quiser ser servido, se alguém quiser, né, desfrutar desta vida, né, nas regalias, nas vontades, vai perder a sua vida. É o que diz o versículo 24. Então, nós somos servos para servir o Senhor. Então, temos conhecimento de que o Senhor pagou alto preço pela nossa vida, né? Então,
ter em mente ou se revestir do pensamento que nós estamos para servir ao Senhor. E servir ao Senhor implica em servir aos nossos irmãos, em ser útil aos nossos irmãos, às vezes cansados, esgotados, né? Muitas vezes deixando, a, vamos dizer assim, ultrapassando até, infelizmente, os nossos próprios limites. Então, também aqui envolve jejuns, né? Envolve ofertas de sacrifício. Então, às vezes a pessoa, olha, tem aqui algo que estamos fazendo, precisamos de recursos e tal. E às vezes somos levados a fazer uma oferta, alçar uma oferta, e assim contribuir com a obra. E isso está na palavra de Deus, que nós devemos ser ricos para com Deus, porque não é a nós que estamos nos servindo. Então, muitos nos dias de hoje, eles, por exemplo, suas orações são como? Senhor, me abençoa, Senhor, me faz prosperar. Então, mas qual é o pensamento? O pensamento é a pessoa, eu quero ser servido, eu quero ser suprido, né? Agora, e a obra, né? Eu não sou servo, então se uma vez que eu sou servo, a minha vida é servir ao Senhor. Então, nós temos, como eu disse aqui, jejuns, ofertas, orações na madrugada, suportar humilhações, muitas vezes dentro de casa, né? Louvado seja Deus que hoje eu não tenho esse problema, eu já tive. Então, mesmo às vezes dentro de casa ou fora de casa, não importa, humilhações. Quando formos injuriados, que significa insultados, ofendidos, difamados ou maltratados. A palavra do Senhor em outro lugar, ela diz: como fomos reputados como ovelhas para o matador. Então, eu não estou para me rebelar, para levantar, para exigir direitos. Não, eu estou para servir ao Senhor. As situações que me são adversas, eu devo colocar diante de Deus, assim como Jesus também o fez, né? Então, quando nós formos perseguidos, caluniados, são ofertas. Não é para que nós vamos nos vingar. Vocês vejam que isso aqui não é nada fácil. Tudo que está aqui não é nada fácil. Mas o Senhor disse, olha, amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento, de toda a inteligência, né, de entendimento, né, de todas as suas forças. Então, isso que eu estou falando aqui, são coisas, né, é parte daquilo que o Senhor pode requerer de nós, não necessariamente, mas pode requerer de nós. Nós sabemos que nos tempos antigos de Roma, quantos lá passaram por estas situações e ainda piores. Então, o que Deus nos ordena, ele já demonstrou, né, pelo seu sacrifício que nos ama. Então, se ele está dizendo que eu devo amá-lo desse jeito, Jesus já nos amou, ele já deu o exemplo para nós, que o amor dele supera em muito o nosso amor. Mas o que Deus colocou no meu coração, e isso foi numa madrugada, né? Na verdade foi dormindo, não foi acordado, é que a razão da minha vida é viver para Deus, para servir a Deus. Não para servir a mim, mas para servir a Ele, para que eu possa ser sal, para que eu possa ser luz, para que você possa ser sal, para que você possa ser luz, né? Enfim, viver para a glória de Deus. Não vivo para mim, não vivo para satisfazer as minhas
vontades, nós temos conhecimento aí da apóstola Mara, coisas que, quantas vezes, sem condições, né, se levantou para fazer grandes obras, viagens, às vezes sem condição para ministrar, ministra a si mesmo. Então, amados, estas ofertas a Deus é, a, estão no coração daqueles que já compreenderam qual é a razão da vida cristã, para que o Senhor nos chamou. Porque, amados, se nós temos um Senhor e ele não pode contar com os seus servos, ou não pode contar com o serviço dos seus servos, então, que Senhor é esse? Ou que servos são esses? Ou que obra se realizará se esses servos não trabalham? Então, o que podemos extrair daqui também? Podemos extrair que não é fácil, muitas vezes, né? Não é confortável, às vezes, ir para a igreja. Às vezes, como é feito o evangelismo, essas coisas, não é fácil, nunca vai ser fácil, né? Porque nós estamos para servir, nós estamos trabalho não é fácil. E agora, fazer esse trabalho com o quê? Com todo o amor, né? Algo que flui de dentro. Mas isto é possível de cara? Não, não é possível. Se eu não me envolver em conhecer a palavra, em orar, eu não vou eu não vou seguir isso aqui. Está longe, né, de mim querer fazer isso, né, dar uma face, né, levar uma, dar a outra. Quantas vezes você é maltratado, fala mal e você vai lá e ainda para ajudar, para servir e tal. É dar a face, né, dar a outra face. Então, eh, estou para servir, não sou de mim mesmo. Eu fui comprado por alto preço. O custo que Jesus nos comprou foi alto. Então, eu queria, eh, não é algo que a gente não possa entender, entende fácil, mas fundamentar na palavra. Então, olha só, quando ele diz que nós somos comprados por alto preço, em Isaías, no capítulo 52, no verso 3, a palavra diz o seguinte: por nada fostes vendidos. Está se referindo a quem? Adão e Eva. Nos vendemos, nos fomos vendidos por nada. Mas, depois, ele diz, em 1 Coríntios 6:20, fostes comprados por bom preço. Então, vamos entender. Antes eu era servo do pecado, né? Está em Romanos 6:17-18. Diz: antes éramos servos do pecado e agora somos servos da justiça. Ou seja, nunca fomos livres. Nós somos livres no sentido de não estarmos dominados pelo pecado. O Senhor nos trouxe a liberdade para a gente viver sem nada que nos mantenha presos, mas somos servos de praticar a palavra de Deus, que é a justiça, né? Somos servos de servir os nossos irmãos naquilo que fomos levantados. Eu devo estar a serviço de Deus servindo o meu próximo, porque ele diz logo no mandamento seguinte. Então ele fala: primeiro presta atenção, ouve. O segundo me ama desse jeito. E o terceiro e ao próximo como a ti mesmo. Então, é este conjunto de palavras é o resumo de todo o ensino da palavra de Deus, né? Ele diz que são, nisto está toda a lei, todos os profetas, toda a palavra está em que? Em que nós servamos a Deus. Eu não posso servir a Deus no pecado, né, amados? Servir a Deus, eu preciso estar. Alguém que está orando, buscando, que é uma entrega. Eu vou ter que voltar
para Ezequiel 47, dizendo o seguinte: eu posso ficar nas águas, nos artelhos, o tempo todo, mas lá eu não vou dar fruto, né, porque eu estou no domínio. Enquanto as águas estão subindo, que precisam subir, e elas chegam nos joelhos, eu ainda estou no domínio, estou no controle, né. Agora quando eu perco o controle, significa o Senhor está controlando, a palavra está me controlando, e eu estou com as águas que produzem frutos no mar morto, que é o mundo. Então, o fato é, eu sou servo, não sou senhor, não estou aqui para ser servido, não estou aqui para, vamos dizer, satisfazer a minha vontade. Eu estou aqui para fazer semelhantemente a Jesus. O que é que Jesus disse? Ele disse: a minha comida e a minha bebida. Isso era numa hora que eu estava com fome, né? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Então, essa coisa de nós andarmos segundo os nossos pensamentos, segundo a nossa vontade, eu tenho uma palavra muito forte que ela fala: não tem o Espírito de Deus, é morto. Então, tem um outro texto que conforta o nosso coração. Eu vou falar um, talvez dois, mas para que a gente tenha a visão correta, né, de cristão. Estamos aqui falando o quê? Como crescer como cristãos, como ter entendimento na vida cristã. E aqui em 1 Timóteo 6,8, ele diz: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Por isso que eu disse, não é uma palavra que um recém-convertido, um crente novo, vai aceitar muito, porque ainda não conhece o nosso Deus. Ainda não tem a dimensão, não está trabalhado para poder receber isto e entender que isto é uma verdade. Uma pessoa que tenha o sustento e com que se cobrir, mas tenha um relacionamento íntimo com Deus. Deus está com ele. Deus opera através dele. Ele é feliz a si mesmo. E tem muitos que são cheios dos bens desta terra e não estão contentes. Ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que a malhada lá não acabou, não tem mais, ou seja, não tem mais nada, ainda assim me alegrarei no Senhor. Isto é para aqueles que andam nas águas profundas. Paulo ia para as prisões, ou melhor, ele era preso. Paulo era chicoteado, mas em momento algum ele pensou em olhar para trás. Ele esteve em todo o tempo servindo ao Senhor, ele estava enraizado no Senhor, ele tinha total consciência do valor da obra. Então, se nós formos levar, deixando as outras coisas de lado, mas se nós formos levar para aqueles, se eu me encho da palavra, se eu procuro a revelação, se eu realmente eu tenho prazer em servir a Deus, se eu sei do benefício que é servir a Deus, se eu tenho fome, mas fome mesmo, de fazer a vontade do Senhor, de não errar, de estar servindo ao Senhor, eu darei muitos frutos. Agora você pensa, quando eu dou muitos frutos, quantos são beneficiados por esses frutos? Então, a outra coisa é, eu não posso estar mal preparado para entregar aquilo que é do Senhor. Eu preciso estar bem preparado. Eu não posso nunca deixar de estar preparado, né? O que é o preparo? Palavra, oração, jejum, quando for ministrar, palavra tudo e a santidade, lógico. Porque quando for ministrar,
o Espírito Santo vai me capacitar, o Senhor vai derramar. Então, isto também que está aqui, eu quero lembrar novamente, que o Senhor está dizendo para eu amá-lo desse jeito. É uma união, amados, entre eu e Deus. Sozinho eu não vou conseguir, né? Pela minha força, eu não vou conseguir. Então, eu preciso, né, a princípio, escolher caminhar, sair das águas que estão nos artelhos para ir para os joelhos, depois ir para a cintura, até perder o controle. Eu preciso desejar isso. Se eu desejo, eu também preciso me dedicar a conhecer, então eu preciso estar preparado. Aí eu estou cheio de Deus, o Espírito vai me tomar e eu vou ser usado de uma forma que quem me ouve vai receber vida das palavras que jorram da minha boca, porque o Senhor disse, né, que fluirão rios de água viva da nossa boca. Esse eu preciso estar preparado. Preparar-se implica em dedicar tempo, em se entregar, né, a buscar as revelações que vêm do Senhor para poder entregar verdadeiramente aquilo que é do Senhor. Então, novamente, com o objetivo desta palavra, que eu deseje alcançar isto, que eu deseje estar nas águas profundas, sendo conduzido pela palavra para gerar frutos. Quantos frutos, quantas pessoas serão beneficiadas, né, e por aquilo, por aquela capacitação que o Senhor Deus me deu. Muitos serão. Então, honestamente, eu me maravilho disso. É muito maravilhoso poder servir ao Senhor. Então, o que que interessa as riquezas deste mundo? Eu tendo o que comer e o que me cobrir. Louvado seja o Senhor. A minha alegria não vai estar nas coisas que perecem, mas nas coisas que permanecem, nos frutos que eu vou dar, naquilo que Paulo fazia. Louvado seja o Senhor, amados, louvado seja o Senhor. Eu vou orar entregando esta palavra ao Senhor, né? Mas deixando registrado, eu preciso crescer, né, para alcançar a obediência deste mandamento, entender que não vou fazer isso sozinho, mas que o Senhor vai me dar toda a condição, se eu escolher fazer isso. Então, uma escolha sempre que parte de nós. Eu posso escolher ficar nas águas pelos artelhos e posso escolher ficar nas águas profundas. Para chegar nas águas profundas, eu vou precisar me dedicar. Altíssimo e soberano Deus, meu Pai, nosso Pai. Senhor, a gente se maravilha, a gente se enche de Ti. Oh, meu Deus, como é bom, Senhor, como nos alegramos. Como nos alegramos em Ti, Senhor. Porque entendemos que a nossa vida não é para ser investida para angariar recursos deste mundo. Porque tudo, como aquele homem que encheu os celeiros e disse, agora eu estou do jeito que eu quero, e perdeu a sua alma. Nós estamos aqui, Senhor, nos alegrando, alegrando com a Tua palavra, com a Tua direção, porque isto é direção Tua. É é o iluminar da Tua palavra para a nossa trajetória na terra, é ajustar os nossos pensamentos para pensar como o Senhor, para direcionar a nossa vida de uma forma que nunca, nunca nos frustraremos. Bendito sejas Tu, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo Teu Espírito, que em todo o tempo trabalha para que nós escolhamos crescer, andar nas águas, caminhar no rio, até que
não tenhamos mais controle sobre a nossa vida, mas tua palavra nos conduz em tudo. Em nome do Senhor Jesus, entregamos, Senhor, este pedido a ti. Ajuda-nos neste processo, para que alcancemos esta alegria, este prazer de estar servindo ao Senhor e poder dizer, como Paulo no final: trabalhei, né? eh, lutei o bom combate, guardei a fé, satisfeito pela obra que tinha realizado. Senhor, nós te pedimos que todos nós aqui possamos alcançar isto. Mas, Senhor, este é o nosso pedido, mas já entendemos que o Senhor trabalhará em nós e o Senhor nos ajudará a alcançar isso. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, meu Senhor. Amém e amém.